Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, começando agora, a terceira e última hora, sexta-feira, 27 de outubro de 2023. E você, ouvinte, pode participar pelo WhatsApp, anote aí, 61999758140. E você pode nos acompanhar a partir desse momento ao vivo também pelo YouTube. As imagens aqui do nosso estúdio já estão abertas e você pode nos acompanhar também. 10 horas, 4 minutos. Revista Justiça. Debate. Recentemente, a Justiça do Rio Grande do Norte indeferiu o pedido de uma adoção de uma criança por um casal não inscrito ali no Cadastro Nacional de Adoção. Decisão do Dr. José Erval Sampaio Júnior, nessa ocasião, ele determinou que a criança fosse levada para adoção, não ficasse nem com a mãe biológica e nem com esse casal. Por isso, vamos falar sobre a adoção legal no Revista Justiça de hoje, debate. Vamos esclarecer a importância dentro da lei da adoção, vamos falar sobre a entrega voluntária para adoção e como a chamada adoção brasileira, ela pode ou não atrapalhar as adoções. Vamos receber aqui em nossos estúdios, já estamos recebendo a advogada, especialista em direito de família. Ela é membro consultora da Comissão Federal de Direito de Família da OAB. Doutora Marcela Fursi, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Também está conosco a psicóloga, vice-presidente do Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária Aconchego, Júlia Salvanha. Obrigado por estar conosco, Júlia. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Também está conosco a defensora-chefe do Núcleo da Infância e Juventude do Distrito Federal, doutora Camila Lucas Mendes. Obrigado por estar conosco. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, agradeço o convite, foi uma honra, em nome da Defensoria, estar aqui presente neste dia. Muito obrigado mais uma vez. Doutora Marcela Fursi, mais uma decisão tratando de adoção e neste caso tivemos uma decisão até assim que gera comentários, né? Não fica nem com a mãe biológica e nem com o casal por ele não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adotantes. Qual a sua opinião sobre isso? Sérgio, é uma decisão polêmica, mas aí a gente tem que ver o estudo do caso concreto para poder falar um pouco melhor sobre isso, né? Então, assim, trazendo alguns poucos detalhes, né? Porque é um processo até em segredo de justiça, mas trata de uma adolescente de 12 anos, né? A mãe ali, ela não tem, a partir do momento que a mãe não tem mais condições realmente de cuidar ou não quer cuidar daquela criança, né? Porque você pode colocar o seu filho para adoção sem problema nenhum, isso não é crime, né? Crime é você abandonar. Abandonar, a gente já viu quantos bebês abandonados em praças, em sacos de lixo, né? Agora, dar o filho à adoção, isso não é crime. Agora, nesse caso específico, aí outra família, né? Aquela mãe deu o filho para aquela família então passou a criar aquela adolescente até os 12 anos de idade. Não, estamos falando então do outro caso, né? Estamos falando desse mais curto, né? De 6 meses. Ah, desculpa, é verdade. É verdade. Eu acho que é o de 6 meses, né? Como a doutora falou, é uma decisão polêmica, mas se a gente for ver, né, principalmente essa questão legal, ela foi dada dentro dos parâmetros que a gente imagina e de acordo tanto com a resolução do CNJ quanto com o próprio ECA, considerando que houve uma adoção ali, uma tentativa de adoção à brasileira, né, era uma criança de 6 meses que estava, né, foi entregue para um casal, sem que tenha sido passado pela justiça, não tinha sido feito cadastro, né, em relação à questão, à habilitação desses adotantes, e a criança ainda era uma criança muito pequena, né, ela é uma criança de 6 meses. Considerando isso, há essa possibilidade mesmo de colocação numa família substituta, mas obedecendo o Cadastro Nacional de Adoção. Mas nesse caso não ficou nem com a mãe biológica, que tentava trazer de volta, e também nem com esta família dessa adoção brasileira, né? Isso, exatamente. Nesse caso, o juiz entendeu por bem, né, colocar essa criança num acolhimento institucional naquele momento, até que fosse verificado no cadastro de adoção nacional aquela pessoa que estava, aquele casal, aquela pessoa que estava mais apta a ficar com aquela criança. Porque no cadastro é feita uma habilitação
posterior em relação a esses adotantes, é feito também um trabalho em relação a esses adotantes, é todo um cuidado que se tem para aquele acolhimento daquela criança num novo lar, né? Para aquela criança ser inserida num contexto de uma nova família. Então, assim, tem todo esse cuidado e a legislação ali foi respeitada. Sim, temos essa diferença então, né, doutora Marcela? Isso. No caso de 6 meses de uma menina de 12 anos depois, a mãe biológica tentando reaver a guarda da criança. Exatamente, e é como a doutora Camila falou, porque você disse que é polêmico, mas veja bem, é uma criança de 6 meses, dentro do perfil brasileiro, ela ainda é adotável, né? Então, assim, ela voltar para um abrigo para entrar ali no sistema, para poder entrar na lista, não é um grande problema. Porque ela vai ser adotada. A gente sabe que hoje, crianças que são adotadas são meninas brancas de até 3 anos de idade. Esse é o perfil que todo mundo quer. Então, é facilmente adotável. Agora, se for a partir de 3 anos, já é mais difícil. Uma adolescente de 12 anos, então, é mais difícil ainda. Então, se fosse nesse caso dos 12 anos, voltar para uma instituição não vai ao encontro do princípio do melhor interesse daquele adolescente, né? Porque, além de já estar inserido naquela família, também ela não seria adotada, né? Posteriormente, voltando ao sistema. Então, há essas diferenciações quando se trata de tempo, tanto de idade da criança, quanto o tempo com aquela família, né? Mas uma coisa é certa, como a própria doutora Camila falou, se existe procedimento, existe o sistema, existe a lista, é porque tem formas seguras de colocar aquelas crianças e adolescentes em novas famílias. Então, a dita, entre aspas, adoção brasileira, muitas vezes, é um risco para crianças e adolescentes que muitas vezes podem ser pegas para um trabalho infantil, ou podem ser pegas até para uma exploração sexual. Então, por isso que a regulamentação, a regularização da adoção é mais segura, tanto para a família, quanto para quem colocou o filho para adoção, quanto principalmente para aquela criança e adolescente. Júlia, vamos conhecer um pouquinho então da Aconchego, porque quando se fala em instituição acolhedora, eu lembro da Aconchego. É esse trabalho que vocês fazem aqui no Distrito Federal? Essa é uma das nossas frentes de trabalho, né? A gente hoje trabalha com a execução do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, que Como surgiu a Aconchego? Conta um pouco da história pra gente. O Aconchego surgiu há mais de 25 anos, ele começa em 97 como um grupo de apoio à adoção. Justamente num espaço para que famílias que se constituíram pela via da adoção discutirem, se fortalecerem sobre os desafios da parentalidade adotiva. Nesses 25 anos para cá, ele se ampliou, o Aconchego começa a trabalhar com convivência familiar e comunitária, na perspectiva da atuação junto com instituições de acolhimento, ofertando programas de apadrinhamento, de formação para cuidadores, para técnicos e, recentemente, há 5 anos atrás, executando uma modalidade de acolhimento que é o Família Acolhedora. Então, casos como esse, né, que a criança vem para o acolhimento após uma decisão judicial, aqui em Brasília, preferencialmente, quando existe vaga e família para o perfil, essas crianças são acolhidas em família acolhedora. Então, esse é o nosso trabalho e aí entra muito nessa questão do estudo técnico para subsidiar a justiça para essas decisões dentro do superior interesse da criança que a gente vinha discutindo. E vocês fazem o que com esse levantamento, essas informações, perfil de família? Sim, pensando nesse caso que a gente está discutindo, né, nesse do bebê de 6 meses, por exemplo, quando a gente tem uma decisão, foi uma adoção brasileira, acontece até que bastante, né? Assim, a gente já recebeu alguns casos. Então, constatou-se que existiu uma adoção brasileira e que a família mudou de ideia ou desistiu. Então, quando esse caso chega no acolhimento, a equipe técnica, ela vai escutar a rede familiar, o conselho tutelar, as unidades básicas de saúde, para entender o que aconteceu naquela família que levou aquilo para a gente escrever, para subsidiar o sistema de justiça a tomar uma decisão, né? Então, a decisão vai ser do juiz, mas tanto a Defensoria quanto o Ministério Público
quanto o magistrado, eles precisam de informações de quem está na ponta. Então, uma das funções do serviço de acolhimento, seja ele institucional, seja ele familiar, é fazer esse estudo e essa escuta, para que a criança e a família compareçam no processo. Entendi. E como entra nesse caso esse trabalho que você executa, né, junto ali à Defensoria, doutora Camila? Então, a Defensoria Pública, né, nós atuamos, principalmente o Núcleo da Infância e Juventude, do qual eu sou chefe atualmente, nós atuamos na promoção e defesa de crianças e adolescentes. Então, a gente atua em todos esses processos referentes à guarda, à adoção. Nós também fazemos a habilitação de adoção, né, para casais, porque aqui em Brasília, esse procedimento é judicial, então precisa ou de um advogado particular ou da Defensoria Pública. Então, a gente faz todo um acompanhamento também posterior desses processos na Justiça, né, que tramitam na primeira vara da Infância e Juventude aqui do Distrito Federal. A senhora falou assim aqui em Brasília, porque em outros estados é diferente ou não? É, exatamente, porque em outros estados a questão da habilitação para adoção, às vezes ela é feita de forma administrativa, diretamente na vara da Infância e Juventude. Não tem essa interlocução, é possível, claro, ter uma orientação qualificada, né, de um defensor público ou de um advogado particular, mas que é feita a habilitação diretamente na vara da infância, que só se torna judicial quando já tem uma criança envolvida, um adolescente envolvido, que aí já vira um processo de adoção. Porque esse início é a habilitação, né? A habilitação tem que se verificam todos os requisitos para aquela pessoa, aquele interessado, se ele tem condições de adotar uma criança. Então, são requisitos que estão tanto na resolução do CNJ quanto no próprio ECA. Doutora Marcela Furst, temos diferenças, então, dessas adoções à brasileira, quando essa adoção é feita entre familiares? Pode explicar para a gente se tem diferença ou não? Como a Júlia falou, acontece muito essa questão de adoção brasileira. O Brasil ele é muito grande. E se a gente for pegar interior, norte, nordeste, as questões acho que é ainda maior, né? E são adoções à brasileira que muitas vezes nem se dá conhecimento delas, né? Simplesmente elas acontecem. Uma coisa que acontece muito também é pegar filho alheio como seu, né? Isso é crime, né? Que muitas vezes isso acontece, uma criança deixada na porta da casa, aí pega a criança e registra a criança. Como é que né? consegue registrar? Então... Sem a papelada do hospital. Então, muitas vezes, veja bem, acontece muito em casos de paternos, né? Assim, muitas vezes a mulher, ela teve a criança e aí quer dar para aquela família, então o pai daquela família pega e fala que não, eu tive com ela, né? Foi um caso extraconjugal, e aí acaba que depois facilita, entre aspas, para a esposa dele vir a adotar essa criança. O jeitinho, né? Isso acontece muito, infelizmente, né? A gente percebe que temos uma legislação protetiva em relação às crianças e adolescentes, mas o brasileiro, às vezes por falta, né, de conhecimento, mas às vezes também por essa tentativa, né, de dar um jeitinho de adotar aquela criança saindo fora do cadastro, né, porque é possível, né, procurando a Vara da Infância e Juventude, procurando a Defensoria Pública, o Ministério Público, que você entre na lista, no Sistema Nacional de Adoção, de forma legal. E eu queria... Inclusive, fazer um comentário sobre isso. Eu acho que é importante falar que é possível, não só para quem deseja adotar, mas para as famílias que desejam fazer a entrega em adoção. Acho que esse é um ponto super importante. Hoje a gente vai ter aqui à tarde um evento do lançamento de uma cartilha que a Defensoria Pública está participando, né, doutora Camila? Uhum. Porque muitas famílias têm medo da justiça e acabam fazendo esta entrega informal, essa entrega brasileira, porque elas acham que elas podem ser presas, que elas vão ser criminalizadas, que elas vão ser julgadas. Então, o caminho legal, ele é juridicamente protetivo para todas as partes e do ponto de vista dos afetos, da psicologia, ele também é muito importante, porque ele garante que a gente consegue dar um contorno psíquico para aquela situação, né? A gente consegue lidar de uma maneira
elucidada para que não hajam segredos na história daquela criança. Então, daqui, você fez uma adoção a brasileiro, né? Daqui a 3 anos, quando for matricular essa criança na escola, você tem ali uma situação muito difícil. Quando todo mundo segue o caminho previsto, você consegue trabalhar com a verdade, com a abertura, que é, do ponto de vista psicológico, muito constituidor e organizador para a criança. Sérgio, Pois não. e só para responder a sua pergunta, porque você perguntou a questão da família, né? A adoção dentro da família. Só lembrando que não podem adotar os ascendentes, que são os avós, nem os irmãos. Tá? Explica direito isso, vamos lá. Avós e irmãos não podem adotar. Né? Então, assim, quem pode adotar? Qualquer pessoa maior de 18 anos, desde que tenha, pode ser até um casal homoafetivo, ou uma pessoa solteira, que... Eu estou falando dessa situação da adoção em família, né? É isso. Uma menina, uma mãe, ela tem um filho e quer passar para alguém, né? Essa responsabilidade. Então, você está dizendo aqui que os pais dessa menina não podem adotar, nem os avós. Nem os pais, nem os irmãos. Nem os avós, nem os irmãos. Mas o que a gente vê que acontece muito, por exemplo, né? E os tios? Dentro da família, isso. Muitas vezes, até a doutora Camila estava conversando antes, né? A questão da família extensa. O que é a família extensa? São tios, primos, avós, todos aqueles que fazem o suporte à rede de apoio familiar. São inúmeras as vezes que a gente sabe de avós que criam os netos. Tá? Mas aí é uma questão até de guarda, né? Não pode haver essa adoção, é uma questão de guarda. Agora, até porque a adoção, né, complementando a doutora, em relação ao avô e ao irmão, ela vai causar uma confusão em relação a esses vínculos, né? Ela é minha mãe ou ela é minha avó? E é uma questão também, né, jurídica, uma confusão relacionada talvez a patrimônio, né? Então, exatamente por isso que a legislação não permite a adoção, mas é permitida a guarda, por exemplo. Aquela avó pode cuidar da criança de forma regular, né? Da sua neta, do seu neto, que infelizmente, talvez por uma questão, né, da situação familiar, não é possível ser criado pelos genitores. Mas legalmente nunca vai ter o nome dela como genitora, como mãe daquela criança. Não. Só a guarda. Só a guarda. É diferente, então, a adoção e guarda. Isso, a adoção, na verdade, é quando se torna filho, né? Então, assim, a adoção, tanto o filho biológico como o filho por adoção, que tem ali a certidão, não pode haver diferenciação. A adoção, quando já teve habilitação, houve o processo de adoção, tornou-se filho, não tem diferenciação. Nem na certidão de nascimento pode dizer qualquer diferenciação. Então, a adoção é tornar-se filho. Por isso mesmo que muitas vezes um neto, como é que um neto vai tornar-se filho, né? Falando bem leigamente mesmo para compreensão maior. Agora, como você bem colocou, um tio, é possível. Por quê, Sérgio? Inclusive, o Estatuto da Criança e Adolescente estimula muito mesmo essa questão da família extensa. Quando chega uma criança para adoção, se estimula se tem algum familiar, se tem alguém próximo, para que depois pensa-se ou numa família substituta, ou então depois, mais ainda, entrar no cadastro. Então, sempre se procura aqueles parentes que queiram estar com aquela criança ou adolescente. Isso é feito de forma legal, então? É feito de forma legal. A ideia do estatuto é proteger a criança e o adolescente. E se ele já está sendo criado naquele ambiente familiar, então a ideia é proteger e assegurar essa convivência familiar e comunitária que ela já conhece, né? Então, é assegurar os vínculos já existentes. Sim. Na impossibilidade, né, de manter-se os vínculos já existentes, né, com uma família extensa, por exemplo, aí sim parte para a substituição, né, para uma família substituta, que aí vai vir para a adoção, por exemplo. Nesse caso, essa família extensa, ela acaba pulando a fila do Cadastro Nacional, né, Júlia? Ela não pula a fila porque ela é a prioridade. Ela é prioridade. Ela é a prioridade. O estatuto todo e todo o nosso rol de políticas públicas, ele fala desta família enquanto prioridade. Por quê? Porque dentre os direitos da criança e do adolescente está o direito de crescer em família e na sua família de origem. Então, não é que ela pula a fila, é que é prioridade. É prioridade. Não há necessidade, né, de entrar na fila nesse caso. A adoção, ela não é uma política pública. A adoção é uma via de constituição de família e ela é, dentre as nossas vias de cuidado, a gente que trabalha na rede de proteção, ela é a exceção.
né? Entendi. Então, é até uma discussão. Acho que dentre as muitas polêmicas que esse caso traz, uma delas é essa, né? Porque, não ficou nem na família biológica, nem na outra família, foi para adoção. Ele foi para adoção porque foram esgotadas as possibilidades de se estar em família de origem. E mesmo fazendo entre família, essa família extensa, tem que haver o processo judicial? O processo judicial sempre, porque aí vai se tornar concreto uma situação de fática, né? Então, assim, ali... Vou dar um exemplo assim, né, que a gente vê muito. Às vezes uma gravidez na adolescência, em que aquela adolescente, ela acaba não cuidando, e aí tem um tio próximo, né, que vai cuidando, e aí torna-se filho, faticamente, aquela criança vê eles como pais, não tem nem aquele vínculo muito próximo com aquela mãe biológica, que às vezes é parente distante, algo nesse sentido. E aí chega um momento, que até a Júlia explicou, chega aquele momento de colocar na escola, né, de fazer aquele cadastro, que precisa de uma certidão, precisa de um documento que diga que é responsável legal, né? E aí aquele tio não tem, muitas vezes, o documento dizendo que ele é o responsável legal. Então, entra na justiça para falar, olha, eu quero adotar o meu sobrinho, trazendo, lógico, toda aquela questão de provas, de que já é uma situação fática, é ele quem cria, tem testemunhas, tem fotos, né? E até declarações, muitas vezes, de outros parentes próximos. E ainda poder assim também é feito, né, um estudo psicossocial para ver se de fato aquilo ali está ocorrendo, né? Se aquela criança ela está integrada na família extensa e sendo considerado filha daquele casal, né, daquele tio. E existem situações mais simples, é porque a gente acaba falando dos mais difíceis, mas assim, existem inúmeras situações que precisam passar pela justiça, mas não precisam ser judicializadas, né, doutora? Por exemplo, a gente acompanha muito, não pelo acolhimento, né, mas como a gente tem um trabalho na assistência social há muito tempo, famílias em que os pais, de comum acordo com os avós, entendem que eles agora não têm condições de criar, eles buscam a vara de família, como não existe uma violação de direito, nem precisa ser na justiça especializada da infância, a gente precisa regularizar isso aqui. A gente está numa situação assim, a guarda, e não a adoção, vai passar aqui para a avó materna. Como é que é o processo? Aí vai ter um estudo, vai ser escutado pelo psicossocial, mas não é um processo no sentido de que precisa retirar essa criança, porque houve uma violação de direito. Não necessariamente precisa ter um afastamento para que essa guarda seja alterada. Vocês me corrijam se exatamente eu estou falando isso. Por quê? Besteira. Porque em relação a, por exemplo, a atuação na vara da infância e juventude, a gente trata de crianças e adolescentes em situação de risco, ou seja, em situação de violência, de abuso, né? Que ela pode estar sofrendo alguma questão nesse sentido, né, dentro daquela família. Agora, se ela não está sofrendo nada, como, né, a doutora falou, aí não precisa mais ser na vara da infância e juventude, numa vara comum, né, de família, é possível regularizar essa situação da guarda, por exemplo, dos avós. Você ia complementar alguma coisa também? É exatamente esse ponto que eu ia colocar. Ia na vara de família. Até porque dá para fazer, como falou, né? Um processo, muitas vezes, judicializar, as pessoas já acham que é um litígio, é algo muito sério, vai tirar aquela criança, o estudo psicossocial vai ser talvez num abrigo. Não. Às vezes, é exatamente a situação que a doutora Júlia colocou, eles vão fazer uma petição, todos em comum acordo, todo mundo assinando, concordando, só vai submeter a homologação judicial. Vai ter a vista do Ministério Público, o psicossocial é realizado com a família toda, normalmente, não precisa de retirar a criança, né? Na vara de família. Mas entre famílias, assim, quando ocorre essa adoção da família extensa, aquele que adota não fica com receio daquela que doou, depois entrar na justiça e pedir de volta a guarda? Excelente pergunta, sabe, Sérgio? Mas veja bem, aí que tá. Por que tem muita gente acha que o processo de adoção demora, mas ele demora muitas vezes pela necessidade dessa demora. Porque tem que ter o estudo ali dos psicólogos, dos assistentes sociais, tem que ter certeza, né, de que aquela mãe, aquela família biológica quer entregar ou não tem condições de fato de ficar com aquela criança e adolescente.
tem que ver se aquela família realmente tem condições e quer ficar, até para se evitar o que a gente sabe, que a gente ouviu muito há pouco tempo atrás. A criança recebeu uma indenização por devolução, né? Não se devolve, gente, não é um objeto, né? Então, assim, tem que ter certeza disso. E quando a gente fala também até, eu sei que você está falando da questão da família, mas quando a gente fala da adoção brasileira, por que isso não é legal? Porque isso é inseguro até para quem pega, entre aspas, a criança. Porque aquela família, aquela mãe biológica pode simplesmente chegar e falar assim, eu quero de volta. Ou pior, Sérgio, começar a pedir dinheiro. Extorquir. Falar, você fez uma coisa errada, você pegou o meu filho. Então, veja como o procedimento, o processo, ele traz segurança para todos. É bem interessante essa situação. E a Vara da Infância e da Juventude encontra muito isso? Dá de cara com esse assunto? Com certeza, né? Na verdade, a Vara da Infância e Juventude é para tratar desses casos, né? Principalmente. Mas temos muitos aqui no DF? Temos sim, arrependimento. Né? De arrependimento de adoção. Isso. Na verdade, não tem. A gente, quando fala de arrependimento, né, a gente está falando no processo ainda, né? Porque a adoção ela tem várias etapas. Tem estágio de convivência, né? A doutora, inclusive, pode explicar um pouquinho sobre isso ali. Tanto quando a criança ainda não está, né, naquele lar adotivo, e ela vai sendo adaptada para ela ser integrada naquele ambiente familiar novo. Então, durante esse processo, é possível de que a adoção não dê certo, né, que não funcione, por inúmeros fatores. Agora, a partir do momento que finalizou o processo, já não se fala mais disso, porque ali aquela criança é filha. Ela não tem como falar assim, vou devolver a criança. Não, ela é sua filha. É sua, né? É filha daquele casal, é filha daquela pessoa que adotou sozinho. Enfim, ela não tem mais essa possibilidade. O que pode acontecer é o seguinte. Se depois do finalizado o processo de adoção, aquela criança passa a ser filha, aquele adolescente passa a ser filha daquela pessoa, né? Daquele adotante. E ele ficar em uma situação de risco, aí o que vai acontecer, ela pode também, mediante um processo judicial, também ter se destituído o poder familiar. Mas aí é uma outra questão, né? Então, assim, é todo um processo complexo. E pois não, Júlia? Eu acho que é muito importante isso que a doutora Camila traz, porque diz respeito à preparação. E aos tempos, né, de um processo de adoção. Então, quando a gente está falando da importância da adoção legal, a gente tem que pensar numa família que passou por um longo no sentido de que é necessário que se reflita sobre o que é adoção, sobre os seus desafios. Como toda parentalidade, não é fácil, não é simples, não é só ter amor. Então, assim, você precisa se preparar para aquilo e preparar entendendo que muitos processos de adoção, eles vão se relacionar com histórias que são difíceis, com histórias de violação de direito e ainda assim com histórias que precisam ser preservadas. Você não passa uma borracha na história e começa daqui para frente. Para além disso, as crianças, os bebês, as crianças pequenas, os adolescentes, eles também precisam ser preparados. Porque eles têm vínculos com o lugar que eles estavam antes de chegar na família por adoção. Então, precisa haver uma preparação. E neste encontro, você tem etapas. Então, não eu acho super legal, assim, tem histórias maravilhosas de adoção. Mas a gente tem que sair um pouco da romantização. Não é assim, eu cheguei, olhei para você, foi amor à primeira vista. Ok, mas até nas histórias de amor à primeira vista, a gente tem grandes desafios, né? As pessoas têm diferenças. As crianças, os adolescentes, são desafiadores, todos eles, seja o filho biológico, seja o filho por adoção. E os pais por adoção vão ter desafios. Então, o acompanhamento nesse processo. Então, a gente faz visita curta, visita longa, passeio, pernoite. Isso tudo dentro de um espaço que chama estágio de convivência. Depois do estágio de convivência, tem primeiro uma guarda, que ainda não é a guarda de adoção. O que acontece
é que as pessoas neste período de guarda, às vezes ainda decidem desistir do processo. E ainda assim é muito dolorido para as crianças e para essa família. Sim. Não é uma família ruim que falou que é má. A gente precisa sair um pouco dessa dualidade. É difícil para todo mundo. Sim. Por isso que é necessário o acompanhamento antes, durante e após. Esse processo de acompanhamento psicossocial, ele é o que fortalece e solidifica os processos de parentalidade e filiação via adoção. E quanto mais velha for a criança, mais difícil é essa compatibilidade ou não? Eu não sei se a gente pode generalizar. Eu acho que o que acontece é que nós, enquanto sociedade, a gente tem mais dificuldade de lidar com os desafios da segunda infância e da adolescência, porque é uma fase que tira o adulto da sua centralidade. Segunda infância começa quando? 7 anos. Que é o quê? Quando a criança e o adolescente vão falar: eu não gosto de você, eu não queria estar aqui, a minha mãe é outra. Então, isso é desafiador, porque o adulto muitas vezes se sente confrontado nesse processo, se sente atacado e foge de uma idealização daquele momento de encontro. Por outro lado, eu já acompanhei diversos casos de adoção de bebê que uma pessoa do casal ou a pessoa que adotou sozinha entrou num processo de depressão, como se fosse uma depressão pós-parto, uma depressão pós-adoção. Uau. Então, são desafios diferentes. Eu acho que a adolescência e a segunda infância trazem esse lugar do conflito. E as crianças pequenas, acho que mexem nesse lugar mais do... A Aconchego, ela faz alguma preparação psicológica dessa criança da segunda infância para frente para serem adotadas ou não? Das crianças que estão conosco, sim, né? Porque aí a gente trabalha com as crianças dentro do nosso serviço e quando outros serviços procuram, a gente oferece consultoria ou encaminha para um dos nossos profissionais. Consegue quebrar um pouco assim essa animosidade que uma criança pode questionar? Eu não estou aqui, eu não queria estar aqui. Vocês fazem esse trabalho então? A gente faz, até porque para as crianças que têm histórico, né, de longo tempo de convívio com as suas famílias de origem, é um processo de luto. É um processo de eu perdi essa família. E não é simples, né? Um dos primeiros casos que eu acompanhei me marcou muito, porque ele era um garoto de 6 anos e ele falava sempre assim: então a minha mãe morreu. Não, sua mãe não morreu. E ele passava uma semana e falava assim: tia, mas a minha mãe morreu? Não, querido, sua mãe não morreu, mas ela não vai poder continuar cuidando de você. E aí a gente vai trabalhando com o lúdico, com a possibilidade de elaboração, mas para ele era muito mais fácil pensar que essa mãe tinha morrido. E juridicamente é como se fosse uma morte, né, na verdade. Exatamente. Porque ela rompe todos os vínculos, inclusive de nome, ela rompe, aquela pessoa não é mais pai e mãe, vai vir uma nova família totalmente diferente, né? Que vai ser o pai e a mãe. Então, de fato, é esse processo de luto mesmo, né? Preparar essa criança psicologicamente para tudo isso é um desafio muito grande, né, Júlia? É muito grande. A gente precisa ter muita sensibilidade e acho que uma sensibilidade de trabalhar com a família que vai receber, que não existe uma competição. Então, no Aconchego, a gente trabalha com uma metodologia que vem de São Paulo, do Instituto Fazendo História, que a gente envia com a criança um álbum de fotos, que tem fotos de antes da adoção, né? Que tem fotos dessa família biológica, que tem fotos do período do acolhimento. E a gente incentiva e a gente põe no envelope dentro do álbum, que aí não precisa ficar exposto, pode ficar mais ali guardado, que haja o registro da história, do que aconteceu, para que essa criança possa saber o que aconteceu e essa família possa falar sobre isso. E uma última pergunta nesse bloco ainda, Júlia. Existe a idade certa dos pais revelarem para o filho, para a filha que ela é adotada, até fazendo uso desse álbum que você falou? No dia 1. No dia 1. A gente Como trabalha assim, com dia a 1? verdade. A criança não tem nem assim maturidade para absorver. Como que isso é tratado?
ela entende, os bebês entendem. Entende, Júlia? Entendem, mas Como é que porque é a isso? gente é adulto e o adulto é um bicho muito egocêntrico. Eles entendem de outra forma. Eu tenho uma supervisora que é a queridíssima Shirlene Brandão, que trabalhou na maternidade muitos anos, e ela conta histórias de que os bebês estavam fazendo crises de pico de glicemia. E aí, quando ela atendia os bebês, falava assim, olha, sua mãe, por exemplo, no caso de uma mãe que faleceu, sua mãe faleceu, você vai ficar aqui uns dias internado, mas tá tudo bem, você vai ser cuidado. Com o bebê. Acabou, parava de dar a crise. Quando a gente recebe os bebês no acolhimento, a primeira coisa que a gente faz é contar. Olha, você chegou aqui, você tá no aconchego, você vai pra casa da Camila vai cuidar de você por um tempo, até que você vá para casa da sua família definitiva. A gente ainda não sabe quem é, mas eu te garanto que você vai ser muito bem cuidado. E a gente incentiva que todas as famílias acolhedoras, famílias que adotam, famílias consanguíneas, que falem desde o dia 0 com as suas crianças sobre a verdade da história deles, porque todo mundo tem esse direito. Um comentário, Marcelo? Sim, é muito interessante isso que a Júlia está falando, e às vezes há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem, e eu acho que isso que tem que ser falado muito para a família adotante, porque é um direito dessa criança e adolescente saber a sua história. É um direito dessa criança e adolescente saber dos seus pais biológicos. Tá na Constituição isso. É um direito da criança e do adolescente. Então, assim, não pode nem essa família adotante falar, eu não quero que ele saiba de nada, de forma alguma, eu quero impedir, eu quero proibir. Ok, mas acontecia ou acontece, né? Exatamente, mas veja bem, é um direito da criança e do adolescente. Vamos falar de um outro ponto aqui muito importante também nesse processo de adoção, né? Vamos falar sobre a entrega voluntária. A doutora Júlia já puxou o assunto antes, doutora Camila. Como é que funciona esta adoção, essa entrega voluntária para a adoção? Então, a entrega voluntária é um direito que também está, né, no ECA, também está na resolução do CNJ, de que as mães interessadas, né, em fazer a entrega de forma voluntária e legal, elas têm toda uma proteção para quê? Para que essa criança ela seja recebida, né, e para que ela possa entregar de forma voluntária e sem constrangimento. É importante que, nesse processo, são assegurados tanto o direito da criança de depois ter um lar, né, de ser amada e de ser cuidada, quanto o direito dessa mãe de não exercer, por exemplo, a maternagem. Né? Então, assim, é importante a gente falar sobre isso. Há um procedimento legal que pode ser feito. Essa mãe ela pode procurar, né, essa gestante. Inclusive, ela não precisa procurar após o parto. Ela pode, inclusive, procurar antes, ainda gestante, né, a vara da infância e juventude, e ela vai ser acompanhada. Ela vai ter um acompanhamento psicossocial, ela vai ter uma defesa qualificada, tanto pela Defensoria Pública, ou ela pode também procurar um advogado particular, mas geralmente a Defensoria Pública faz essa defesa dela, para que esclareça, né, exatamente os direitos. E esse é um direito fundamental. Você fala de fazer a defesa, a pessoa já fica com medo, mas eu vou ser acusada do quê? Exatamente, esse é um grande problema, né? Ainda tem muito medo, receio e falta de conhecimento, falta de informação. Inclusive, na data de hoje, né, dia 27, a gente vai fazer um lançamento de cartilhas, tanto para essas gestantes, genitoras, quanto também para os profissionais de saúde. Esse lançamento dessas cartilhas é extremamente importante, que é dar essa informação da possibilidade de entrega e capacitando os profissionais de saúde a ter um acolhimento em relação a essas mães, essas genitoras que estão, né, com esse desejo de fazer a entrega, e também conscientizando as mães de que é possível e de que isso não é crime, né, que é possível de forma legal, voluntária, através da vara da infância e juventude. Fez a entrega, acabou o vínculo. Nenhuma responsabilidade a mais. Exatamente, mas aí passa por um pequeno processo, né? Um procedimento que é acompanhado na vara da infância e juventude. Ela vai ser orientada de forma adequada pela Defensoria Pública, por exemplo,
E aí ela vai, após o parto, não é antes, após o parto, ela vai ter uma audiência com o juiz, para ela confirmar essa entrega, essa vontade, de forma consciente e sem constrangimento. Após essa confirmação, se tem um prazo bem curto, né, para desistência. Ainda existe essa possibilidade de desistência após a audiência e após a sentença, que é de 10 dias. Como falado, é um prazo curto, mas é um prazo que ela ainda pode desistir. E ela fica com a criança esses 10 dias ou não? Não, na verdade, ela vai fazer desde o início, ela está acompanhada. A partir do momento... E se ela... Não, ela decidiu ali na hora do parto que ela não quer. Ela vai informar, né, para aqueles profissionais de saúde que estão atendendo. E a partir do momento que eles têm conhecimento disso, eles têm que o quê? Eles têm que dar todo esse acolhimento em relação à mãe. Primeiro, ela tem a opção de continuar vendo a criança ou não. Se ela tiver a opção, né, tiver feito a escolha naquele momento, eu não quero mais ver essa criança, né, ou realmente tenho o desejo de fazer a entrega, isso vai ter que ser respeitado. Então, vai ser informado para a Vara da Infância e Juventude, ela vai ser acolhida lá na Vara da Infância e Juventude, e aí aquele bebê que está ali no hospital, o juiz ele vai determinar que depois da alta hospitalar, ele seja levado tanto para uma família acolhedora, que hoje em dia é o que a gente, né, é o que a gente espera que seja, ou então para uma instituição de acolhimento. Júlia, você vai comentar alguma coisa? Que esse processo, né, que a doutora Camila traz, ele tem uma importância não só do ponto de vista jurídico, mas deste acompanhamento para que a entrega, ela seja uma entrega refletida. A equipe psicossocial que atende essa pessoa, essa gestante, tem uma árdua tarefa, assim, que é de olhar se é um desejo de entrega, se é uma questão de saúde mental, se é uma questão de vulnerabilidade social. Então, a gente precisa olhar para tudo isso e essa pessoa, ela precisa se sentir acolhida, porque é o seu direito entregar, mas também é o seu direito se arrepender a qualquer momento antes da audiência ou nesses 10 dias depois. E ela E ainda assim, né, acho que uma questão importante a doutora Camila traz, ela tem o direito de ver essa criança, caso ela queira, né, antes da audiência, e caso ela faça a opção pela desistência, eu não sei o prazo, mas a resolução do CNJ diz que essa criança precisa voltar e ela precisa ser acompanhada durante 180 dias. Se é possível essa desistência, né? Nesse período aí, mesmo após, né, a confirmação judicial, ela tem esse prazo aí de 10 dias para fazer a desistência. Se ocorreu, né, de fato, uma manifestação de desistência da entrega, que eu digo, né? Em relação a essa genitora, ela vai ser acompanhada. Por quê? Para garantir que aquela criança, né, aquele filho, esteja de fato não esteja em risco, né? Que ele de fato esteja sendo acolhido pela família e que houve uma desistência ali em relação àquela aquela entrega, né? Doutora Marcela, a pessoa não fez a entrega voluntária, mas depois quer entregar. Isso é possível também? Você diz depois de alguns anos, né? Teve a criança, não fez essa comunicação à justiça e passado com os meses ou os anos, não tem condição. E agora? Sempre é possível, Sérgio, é isso que a gente tem que deixar claro. Não é crime, isso não é crime. Crime é o abandono. Então, é o abandono que a gente vê em sacolas plásticas de bebês, é abandono como a gente vê de crianças maiores também, em rodoviárias, em estradas. A gente sabe que acontece, abandono é crime. Então, você entregar a criança para adoção não é crime. Mas o que acontece? É óbvio que depois de um tempo com aquela criança, aí o estudo, o acompanhamento, ele vai ser muito maior para entender, né, essa vulnerabilidade social, que muitas vezes se trata de uma família de extrema pobreza, que nesse caso não tem como cuidar desses filhos, e aí vai entregar essas crianças. Ou muitas vezes também é uma questão de
não quero, mas por que eu não quero? Faz-se essa pergunta, né? Também porque é uma questão de direitos também, né? Tem consequências jurídicas. Eu ia falar, eu tenho uma dúvida jurídica, posso? Por favor. Esses casos me mobilizam muito, sabe, doutora Marcela? Eu tava até querendo ver se a gente tratava disso em reunião de rede. Vamos lá. Porque o 19, ele fala que... O 19 é o quê? O artigo 19 do 19A, 19... Me conta aí. Que a pessoa gestante tem o direito de entregar em adoção antes ou logo após o nascimento do bebê, né? Não fala em tempo, mas a gente recebeu um caso há um tempo atrás, e tem um caso agora, que é isso, a pessoa foi na vara da infância e falou, eu quero entregar o meu filho em adoção. Nesses casos, é uma entrega ou é um outro instrumento jurídico? Porque aí eu fico pensando que na entrega eu não posso fazer, caso a pessoa fale, é uma entrega, eu tenho direito ao sigilo, eu, enquanto técnica, não poderia fazer o estudo psicossocial com a família extensa. Mas eu entendo, uma criança de 5 anos, como eu já recebi, não seria uma entrega, porque eu precisaria fazer um estudo com a família extensa. E aí eu tenho essa pegando a participação ao vivo para tirar dúvidas jurídicas. Porque o que acontece? Na verdade, a entrega, a gente fala muito de entrega em relação a bebês, né? Justamente porque ainda não há vínculo, não se exige, por exemplo, dessa genitora que ela fale quem é o pai, né? Que ela procure a família extensa, isso não se exige, isso é importante falar. O processo ele vai ser sigiloso desde o início, desde que ela for atendida, por exemplo, lá na maternidade. Tudo tem que ser feito de forma sigilosa para preservar essa decisão dessa genitora. O que acontece é que, posteriormente, possivelmente já vai ter vínculos, né? Com família extensa, né? Vai ter vínculos, às vezes, com o pai, com o genitor. Então, aí sim, ainda pode-se falar entrega, mas aí, às vezes, vai ser necessário mesmo o estudo psicossocial. Porque se aquela família extensa, né, resolver continuar com aquela criança, por exemplo, que a gente estava falando exatamente sobre isso mais cedo, né, que a ideia do ECA é manter a convivência familiar e comunitária. E naquele caso, aquela criança já tem, né, ela já tem 5 anos, por exemplo. Então, ela já possui vínculos ali com aquela comunidade, ela já possui vínculos ali com aquela família, né, extensa. Então, por isso que, nesse caso, o juiz geralmente tem um procedimento um pouquinho distinto. Assim, Júlia, esse termo entrega acaba sendo uma entrega, porque assim não houve um abandono, né, assim, literal e material, né, vamos assim dizer, material, né, assim, entre aspas, da criança. Mas tanto quanto aconchego, também como acontece muito em conselho tutelar, às vezes chega uma pessoa e fala, não quero mais, toma a criança, não quero nenhum vínculo, acabou, toma aí para adoção. Fazer aquele acolhimento de que, olha, estou com uma criança em situação de vulnerabilidade, né? Tenho que retirar, mas vamos saber quem é essa criança e vamos pesquisar a família, porque muitas vezes talvez um pai entregando, uma mãe entregando e o outro não sabe que está sendo entregue, ou a avó não sabe que está sendo entregue e queria cuidar, né? Então, assim, mas primeiro tem que ser recebida essa criança, porque há uma situação que pode haver alguma violência, né? Porque, infelizmente, se está entregando, a gente não sabe se depois vai bater, vai matar, porque não quer estar com essa criança. E aí depois, claro, precisa de fazer todo esse estudo na família inteira para saber o porquê, o motivo daquilo. Sim, eu entendo que é uma situação de acolhimento. São dois institutos distintos, acaba sendo, entendeu? Porque a entrega voluntária, querendo ou não, ela vai... o instituto é para quê? Para aquelas mães, daquelas genitoras que decidiram ou durante a gestação ou logo após o parto. Justamente porque ainda não tem vínculo com ninguém. Tanto é que é assegurado, por exemplo, o sigilo, né? A essa mãe, dessa decisão que ela vai ter de entregar. Porque eu fico... Eu concordo, são situações de acolhimento. É isso, porque existe uma violação de direito, uma situação de saúde mental.
Mas é porque, às vezes, eu acho que chamar de entrega gera essa confusão com a entrega voluntária. Porque, nesses casos, há um estudo psicossocial com a família extensa. E que não acontece no primeiro caso, né? De entrega de bebês, por exemplo. Então, por isso também se fala muito de entrega de bebês. Porque é justamente nesse período, né? Na gestação e logo após a gestação, que é a hora dela confirmar mesmo que não deseja, de forma consciente, após atendimento, né, de que ela realmente não deseja maternar, que ela não deseja ser mãe daquela criança. Vamos falar agora, Júlia, o tempo está curto, mas sobre a família acolhedora, né? Como é que está esse trabalho? Temos famílias acolhedoras suficientes? O que você pode dizer para a gente sobre esse aspecto? Bom, sobre o trabalho, eu posso dizer que hoje eu considero a política pública com a tecnologia social mais avançada na área da infância e da adolescência. Eu sou zero humilde para falar, porque cada dia eu fico mais maravilhada, assim. Esses dias alguém até falou, então você está falando que a política mais moderna é a mais antiga, que é estar em família? Eu falei, é isso. O mais moderno é o básico, que é conviver 1 a 1. Mas hoje a gente enfrenta um grande desafio, que é ter um número considerável de famílias acolhedoras no Distrito Federal. Só para o nosso ouvinte entender, é uma família temporária que assume uma criança. Sim, nessas situações todas que a gente está dizendo, historicamente as crianças vão para abrigos, para instituições de acolhimento, num ambiente que é coletivizado. A gente já tem desde 2009 no Estatuto da Criança e do Adolescente e no SUAS também, no Sistema Único de Assistência Social, um outro lugar que é o lugar do acolhimento em família acolhedora, que são famílias que são preparadas, que são acompanhadas para receberem durante o tempo do processo aquela passagem que pode ser variada, né, de tempo, de acordo com a complexidade, nas suas casas, uma criança que precisa ser cuidada, ou até voltar para sua família de origem, ou até ir para uma família de adoção que não vai ser a família acolhedora. Dentro da mesma lógica do primeiro caso, que é, precisamos respeitar a fila e os processos da adoção. Essa família acolhedora, ela é cadastrada, o Aconchego faz uma análise também psicossocial dessa família, como é que funciona, quem quer também disponibilizar a família para esse tipo de trabalho, que também é uma caridade, né? Eu falo muito que é um dever social. A gente tem um dever com as nossas crianças e adolescentes, porque a gente é corresponsável por eles, está na Constituição, né? Não é só da família, não é do Estado, é de todos nós. E aí, quem tiver interesse, pode entrar em contato com a Aconchego pelas redes sociais, @AconchegoDF ou @FamíliaAcolhedoraDF, fazer a inscrição no link. A gente tem um curso, vai ter um curso agora no segundo final de semana de novembro, né? Que são 5 semanas de curso. E aí, depois tem um processo de entrevistas psicossociais para habilitação. Então, a ideia é que agora, em novembro, a gente tenha um número considerável de famílias participando para que a gente possa alcançar essa meta de 65 crianças e adolescentes em família acolhedora no Distrito Federal. E essa família acolhedora recebe algum benefício, alguma bolsa? Ela recebe uma bolsa auxílio paga pela Secretaria de Desenvolvimento Social do DF durante o período de acolhimento, que hoje está em torno de R$ 456. É só uma ajuda de custo. Dentro do ranking nacional, o que você me diz desse valor? Que está entre os 10% mais baixos. A média nacional é de um salário mínimo por criança para crianças saudáveis e um salário mínimo e meio para crianças com alguma demanda especial. E essa família fica por quanto tempo com essa criança? Existe também, além do limite de tempo, uma faixa etária? A criança de qualquer idade vai para essa família? Cada família tem um perfil, então você pode ser uma família acolhedora e falar assim, eu consigo acolher crianças em idade escolar por conta do ritmo da minha casa. Ou você pode falar assim, eu quero acolher só bebês, ou eu quero acolher só adolescentes. Isso vai ser delimitado no seu estudo psicossocial. O tempo, isso é a pergunta de 1 milhão, assim.
porque a gente nunca sabe o processo que vem. Não Os existe processos limite. de entrega em adoção são processos rápidos, né, doutora Camila? Exatamente, os processos de bebês, né, é muito mais rápido, porque é exatamente o foco e é onde tem a maior demanda, né, de pessoas querendo adotar, que são exatamente de crianças de 0 a 4 anos. Então, normalmente são processos bem mais rápidos. É claro que se for de um adolescente, de uma criança maior, pode ser que A família dure acolhedora mais. também tem o Aconchego também cuida dessas crianças maiores, com idades maiores. Desde março, a gente tem uma ampliação de faixa etária e agora a gente está atendendo de 0 a 18. A gente ficou atendendo 4 anos de 0 a 6 e agora a gente ampliou nossa metodologia de trabalho. O ECA fala em acolhimentos até no máximo 18 meses, né? Mas em alguns casos, especialmente os de adolescente, pode extrapolar um pouco. Mas tem sido uma experiência, assim, desafiadora, assim como na adoção, mas maravilhosa, assim, de oportunizar para crianças mais velhas que eles tenham um espaço de verbalizar o que eles estão falando, de ser vistos nos seus desafios e sofrimentos e de ampliar o repertório que eles têm de cuidado. É um desafio muito grande. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Começa agora os agradecimentos também. Quero deixar as considerações finais rapidamente. Doutora Marcela Furst, advogada especialista em direito de família, membro consultora da Comissão Federal de Direito de Família da OAB. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Para mim foi um prazer estar ao lado dessas duas potências, né? Eu acho que a gente trouxe hoje informação social, né? Numa linguagem simples, trazendo conscientização. Então, eu só tenho que agradecer pelo carinho de sempre. Doutora Camila Lucas Mendes, defensora, chefe do Núcleo de Infância e Juventude do Distrito Federal. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, como eu falei inicialmente, é uma honra estar aqui falando um pouquinho, né, sobre adoção, sobre entrega, que são institutos extremamente importantes para a defesa e promoção, né, dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês. Hoje à tarde tem o lançamento das cartilhas. E hoje à tarde tem o lançamento das cartilhas, essas cartilhas que é sobre entrega voluntária, tanto para a rede, né, de proteção, que é para os profissionais de saúde que vão fazer o acolhimento dessa genitora, quanto para as genitoras que têm interesse, que querem um pouco de informação, né, sobre como fazer, a quem procurar. Muito obrigado. Também Júlia Salvani, psicóloga, vice-presidente do Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária, a Aconchego. Júlia, obrigado. Eu agradeço muito, foi uma delícia estar aqui com vocês. É sempre muito bom espaço para falar de um tema que às vezes é invisibilizado, né? A gente tem pouca informação. E agradeço demais o espaço e essa leveza. As redes sociais? @AconchegoDF, @Família Acolhedora DF. Muito obrigado por nossos convidados estarem aqui hoje. 11 horas em ponto. Infelizmente, o Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes. Coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também no YouTube para vocês compartilharem, para todos tirarem as suas dúvidas. Está chegando aí Felipe Seabra, capital do rock. Um ótimo dia, bom fim de semana e até segunda. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.